O anjo caído Beelzebu é um nome que traz calafrio àqueles que conhecem sua história. Beelzebu é um dos demônios mais temidos e poderosos do inferno, e sua história é tão antiga quanto a própria existência do mal. Seu nome significa Senhor das Moscas, uma referência às pragas que eram frequentemente associadas a ele. Dizem que Beelzebu era um dos anjos mais belos e poderosos do céu, mas sua ambição e o orgulho o levaram a se rebelar contra Deus e cair do céu como um raio. Desde então, ele tem sido um símbolo do mal e da corrupção, influenciando as mentes das pessoas para que cometam os piores atos de violência e crueldade. Mas cuidado ao falar de Beelzebu, é como invocá-lo, pois sua presença é sempre sentida por aqueles que se aventuram a se aproximar de seu nome. Então prepare-se para uma jornada aterrorizante enquanto descobrimos mais sobre o anjo caído Beelzebu. Mas quem é ele realmente? Alguns os consideram como anjo caído, outros demônio, enquanto outros ainda o veem como uma divindade menor. Na tradição cristã, Beelzebu é um dos príncipes dos demônios, responsável por seduzir os seres humanos e levá-los para o caminho do mal e da destruição. Ele é conhecido por sua astúcia e poder, capaz de manipular as mentes das pessoas e levá-las a cometer atos terríveis e perversos. Mas a história de Beelzebu não é tão simples assim. Em outras tradições, ele é visto como uma figura benéfica associada à cura e à proteção contra doenças e pragas. Em algumas culturas, ele é até mesmo reverenciado como uma divindade menor. Então quem é Beelzebu afinal? É um anjo caído ou um demônio sedutor? Ou talvez uma divindade protetora? É como falamos no início do vídeo, tome cuidado, pois com Beelzebu nunca se sabe o que esperar. Muitos acreditam que ele é capaz de controlar o submundo e os espíritos malignos que habitam lá. Sua habilidade em manipular a mente humana é lendária, fazendo com que muitos sejam seduzidos por suas artimanhas. Não há dúvidas de que Beelzebu é um dos personagens intrigantes e misteriosos, capaz de despertar a curiosidade e o medo na mente das pessoas. Ele é uma das figuras mais temidas e reverenciadas do mundo espiritual, com uma história tão complexa e obscura quanto o próprio inferno. Mas quem é realmente Beelzebu? Ele é um demônio mesmo? Bem, Beelzebu é um nome que ficou popularmente associado ao demônio, mas na verdade não é um demônio específico mencionado na Bíblia. O termo Baal-zebud, Senhor das Moscas, era comum no meio de Israel desde a antiguidade e acabou sendo associado ao demônio devido à sua conotação negativa. Já no Novo Testamento, o nome Beelzebu, em grego Beelzebul, é utilizado como adjetivo de Satanás, que significa príncipe dos demônios. No entanto, a Bíblia não menciona nenhum demônio pelo nome de Beelzebu. A Bíblia cita nomes de muitos deuses falsos, mas na realidade eles não são demônios. Esses deuses foram construídos por homens e levam o próprio homem ao engano. É importante lembrar que tudo o que não procede da verdade provém da mentira, e o diabo é o pai da mentira. Satanás se aproveita do nome de falsos deuses e religiões criados pelos homens para disseminar o engano, a idolatria e a morte. Desta forma, ele se manifesta em nome dessas entidades com a finalidade de promover o engano e a destruição. Portanto, é necessário estar sempre vigilante e não se deixar enganar pelas artimanhas do inimigo. De acordo com as crenças e as mitologias que envolvem Beelzebu, sua presença na Terra seria uma ameaça terrível para a humanidade. Como um demônio, ele é frequentemente associado a comportamentos destrutivos e caóticos, podendo incitar a violência, a luxúria, a ganância e outras formas de maldade. Se Beelzebu realmente aparecesse na Terra, muitas pessoas acreditam que ele poderia desencadear uma série de eventos catastróficos como guerras, desastres naturais, epidemias e outras formas de caos generalizados. Há também relatos de que ele seria capaz de possuir pessoas, levando-as a cometer atos terríveis e violentos. E a pergunta que eu faço a vocês é que isso tudo já está acontecendo há muito tempo. Isso significa que Beelzebu está já aqui na Terra entre nós?
No entanto, é importante lembrar que a existência de Beelzebul e outros demônios é uma questão de crença e mitologia e não tem respaldo científico ou comprovado. Portanto, é improvável que ele apareça fisicamente na Terra e qualquer influência que ele possa ter sobre a humanidade é subjetiva e dependente da fé e das crenças individuais. Beelzebul também é mencionado em algumas religiões não cristãs, como por exemplo, no judaísmo e no islamismo. No judaísmo, Beelzebul é mencionado como um dos demônios do inferno, e no islamismo ele é conhecido como Azazel, um demônio que tem a habilidade de possuir os seres humanos. Já na demonologia cristã, Beelzebul é considerado um dos príncipes do inferno e é geralmente associado com a gula, a inveja e a luxúria. Ele é descrito como um demônio poderoso e astuto que é capaz de possuir os seres humanos e influenciá-los a cometer atos malignos. E será que tem como se proteger da influência de Beelzebul? Bem, a melhor maneira de se proteger da influência de Beelzebul é através da fé em Deus e de suas orações. É importante também evitar a prática de atos que não são considerados pecaminosos, como a gula e a luxúria. O uso de amuletos ou objetos sagrados, como crucifixos e medalhas, também podem ajudar a afastar a influência do demônio. Embora Beelzebul seja frequentemente associado com a gula, ele não é considerado um dos 7 pecados capitais na doutrina católica. Os 7 pecados capitais são a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a preguiça. Muita gente também se pergunta se existe como uma forma, de invocar o Beelzebul. Rapaz, não brinque com isso. É considerado uma prática perigosa e não recomendada, então não faça isso. Tentativas de invocação podem levar à possessão demoníaca e outros efeitos negativos. Por isso é importante evitar esse tipo de prática e focar em atividades saudáveis e positivas para a mente e o corpo. Beelzebul é um nome que invoca mistérios e temores. Seria ele um demônio poderoso que conspira contra a humanidade ou apenas uma figura mística usada para amedrontar as pessoas? Seria possível que ele já esteja entre nós, manipulando os nossos pensamentos e ações, ou é apenas mais uma lenda urbana? As histórias sobre Beelzebul são muitas e variadas. Alguns veem ele como um dos 7 príncipes do inferno, outros como uma divindade pagã adorada na antiguidade. Há até mesmo quem acredite que ele seja uma manifestação do próprio Satanás. Mas o que é realmente verdade sobre Beelzebul? Será que ele é apenas uma invenção da imaginação humana ou algo muito mais real e sinistro? E se ele estiver aqui entre nós, o que será que ele quer? Será que ele tem algum objetivo oculto, algum plano macabro para a humanidade? Talvez nunca saberemos a verdade sobre Beelzebul, mas uma coisa é certa, ele continua a exercer um fascínio sombrio sobre a mente humana. Afinal, quem pode resistir ao mistério e ao desconhecido? Quem não fica intrigado com a possibilidade de que algo maligno e sobrenatural possa estar se escondendo nas sombras, à espera de uma oportunidade para agir? São perguntas enigmáticas como essas que nos fazem continuar nos perguntar sobre Beelzebul, mesmo que nunca encontremos respostas definitivas. Talvez seja esse o verdadeiro poder do medo e da incerteza. Manter nossas mentes cativas e nossas emoções em suspenso, mesmo diante do desconhecido. E quem sabe talvez um dia desvendamos finalmente os segredos de Beelzebul e descubramos a verdade por trás de seus mistérios sombrios. Até o próximo vídeo.